E aí, pessoal da gravação, boa noite. Estamos recém começando. Isso aí. Então a gente vai começar vendo aqui a interpretação de texto, né? Interpretação de texto, que é como o Shrek está dizendo ali, tem que prestar atenção, né? Como ele está falando para o burro. Porque é extremamente importante prestar bastante atenção para a gente conseguir ler a menor quantidade de vezes possível e poder tirar o maior proveito do que a gente leu, né? Dessa vez que a gente leu. Então, a gente precisa primeiro reconhecer o tema principal do texto, reconhecer qual é a ideia que o autor do texto está transmitindo e identificar os recursos que ele utiliza na argumentação, né, quando é o caso de textos argumentativos. E também prestar atenção na parte não verbal dos textos que aparecem, né, em caso de charges, história em quadrinhos, e ler a pergunta e as opções de resposta antes de ler o texto. Também reconhecer o valor das conjunções, né, que elas marcam aí as relações de sentido entre orações e parágrafos. E também procurar entender as ideias do texto sem traduzir, que às vezes pode acabar confundindo um pouco. E não se desesperar quando a gente vê alguma palavra desconhecida, porque às vezes costuma dar para a gente deduzir qual que é o significado, né, ou pelo menos uma coisa aproximada, qual seria a relação dela ali com o texto, através do contexto que está aparecendo. Então, aqui ainda sobre a interpretação de texto, tem que colocar muita atenção na estrutura das perguntas, né? Então, uma afirmação ela pode estar correta segundo o texto, mas não ser a resposta adequada ao que foi perguntado. Então, é importante estar compreendendo corretamente a pergunta, né, antes de tentar ver qual é a resposta, e sublinhar as palavras-chave, né? Cada um tem suas estratégias, mas a gente recomenda a vocês, não só no espanhol, mas também nas outras disciplinas, de estarem marcando ali com a caneta, ou como vocês acharem que fica melhor visualmente para você, circular, sublinhar. E é importante compreender, desculpa, né? E também ver aqui a gente traz alguns exemplos, né? Por exemplo, pensar qual é o objetivo do texto, o objetivo do parágrafo, se a pergunta tem relação com esse parágrafo, com a frase, se é uma frase que está sendo destacada, e vendo qual que é a ideia que o autor está defendendo, o que é correto afirmar segundo o texto, o que não é correto, e a partir de tal fragmento tentar deduzir alguma coisa e pensar na tradução de alguma palavra específica, né, mas não ficar traduzindo palavra por palavra do texto, e se tem sentido equivalente a essa expressão alguma outra expressão que a gente já conhece. Pode passar. A gente vai falar um pouquinho para lembrar vocês sobre as palavras homônimas, então. Para lembrar vocês que são palavras que têm um significado diferente, mas elas vão ter a pronúncia igual, né? Então, a gente trouxe alguns exemplos para vocês ficarem atentos a essa questão, esse jogo de palavras que às vezes o Enem gosta de fazer. Aqui ele fala, né? Usted no nada, nada. E aí ele pergunta, e ele responde, es que no traje, el traje, né? Então, aqui onde ele diz, né, você, ou tu não nada, dentro do verbo nadar, nada, né? E ele responde, né, eu não trouxe, do verbo traer, ele traje, porque roupa de banho é traje de banho. E mais uns exemplos são o vino e vino, que aqui pode ser a conjugação do verbo venir, né? Ou vinho, copa, copa e copa, que vai ser, copa pode ser um copo, ou uma taça, né? Ou a copa das árvores. El cólera e la cólera, aqui a gente pode ver a distinção também, né? Do feminino e do masculino, que é a raiva e a dor. E el mañana, que é amanhã, no futuro, e lá mañana, que é o período do dia, né? Amanhã. E então sobre os falsos cognatos, né, que são os heterossemânticos, que são esses falsos amigos que aparecem no espanhol, que a gente lê, acha que é uma coisa, quando na verdade são outras. Pode passar, Júlia? Então, aqui a gente tem uma charge, né, que é sobre um turista, né, que vai, como é normal, assim, de se esperar que quando uma pessoa chega em um país desconhecido,
vai ter algumas dificuldades, algumas confusões. Então a gente vai ver aqui o turista aprendiz, daí ele pergunta aqui, hein? Já no início da frase. E daí ali no início ele pergunta para um atendente, o atendente fala, na verdade, um rato, por favor. E ele fala, hein? Porque na verdade rato está se referindo a um pouquinho, né? E não a um rato animal. La carne aqui é muito exquisita. E ele já, hein? Porque a carne aqui é muito boa. E ele pensou que era esquisita no sentido de estranha. E queres ir de tapas? E ele vai dizer, hein? Porque ir de tapas seria receber ali um acompanhamento, um aperitivo junto do copo de cerveja, né? Que é comum na Espanha. E daí a mulher chegando ali, não quero quedar-me embaraçada. E ele, hein? E no caso ela quis dizer que não quer ficar grávida, porque eles estão indo, né? E daí ele não entende, né? Porque ele acha que é embaraçada no sentido de confusa ou alguma outra coisa. E acá está o vaso de água. Então aqui a gente supõe que ela tenha pedido um vaso de água, que na verdade é um copo d'água, e ele está trazendo um vaso de flores porque ele entendeu errado. Então são palavras que a grafia ou a pronúncia são parecidas no português e no espanhol, mas querem dizer alguma coisa completamente nada a ver assim com o que a gente espera. Algumas têm a grafia diferente, mas aqui dando mais exemplos, ó, prima, poderias quitar tus cascos de mi cama, por favor? E a prima tava com os braços ali em cima, né? Então ela já pensa, cascos? Tipo, o que tá falando? Já achando que seria alguma coisa ofensiva, quando na verdade os cascos são aquele fone de ouvido que tá ali em cima, né? Porque na Espanha os fones de ouvido também podem ser chamados de cascos quando eles são esses concha. Pode passar para o próximo. Então, Ok, pode. não, pode ir. Não, tá, nós vamos intercalando então. Os pronomes personais, então, personais, né, são os que a gente usa para se referir a nós ou de quem está falando, né? E aqui as traduções, então, né? Eu, tu, ele, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos e ella. Aqui a gente também tem, né, os pronomes de tratamento, o usted e os ustedes, o senhor, a senhora, você para usted e no plural, né, os senhores, as senhoras e vocês. Daí para lembrar vocês que vai ter diferentes formas de tratamento dependendo do contexto, né, porque dependendo do país eles vão usar de uma forma diferente. Então o tu é tratamento informal com o interlocutor, o usted é tratamento formal. O vosotros e vosotras é usado somente na Espanha, tratamento informal com duas ou mais pessoas, e nesse contexto vai significar vocês. O ustedes, na Espanha, é usada como tratamento formal e é traduzido como os senhores ou as senhoras. Já na América Latina é usado para tratamento formal e informal e vai significar vocês ou os senhores e as senhoras, dependendo muito do contexto em que for utilizado. Aqui a gente tem um chistezinho, né? O professor de língua descubre que Jaimito distraído mirando por la ventana. Se dirige a ele diciéndole, a ver, Jaimito, dime dos pronombres. E aí ele, que estava distraído, né, já responde quem, eu, e acaba respondendo a pergunta. Então aqui a gente vai ver os artigos, então, né, os artículos, que tem aqui os determinantes, né, masculino ele e o plural los, e feminino singular lá e plural las. E aqui os determinantes, né, o masculino un e unos e o feminino una e unas. Pode passar. Então aqui é bem importante a gente ressaltar o artigo neutro lo, né, que é o artículo neutro, que ele tem alguns usos, né, que são diante de adjetivos substantivados que levam a uma ideia abstrata ou conceito genérico. Lo bello de la vida está em lo simple. Ou intensificando, pode aparecer antes de adjetivos femininos ou masculinos, singular ou plural, ou advérbios em geral. Has visto lo bonita que es esa casa? Después de algún tiempo me di cuenta de lo lejos que estábamos de la costa. Ou intensificando uma causa na estrutura com mais o artigo neutro lo, mais um adjetivo, né?
Então, aqui um exemplo. Quando caras que estão nas peras, pouca gente las comprará. E é importante a gente prestar atenção no lo, porque às vezes a gente pode achar que tá fazendo o papel do o, no caso do ele, quando na verdade o é ele e os é los, né? Por isso que a gente confunde, porque acaba parecendo que o lo seria o singular do, do los, só que como a gente viu no slide anterior, não. É ele e los, e o artigo neutro é o lo, que tem esses usos e mais alguns que a gente vai ver a seguir. Então, o lo mais um particípio, né, um verbo no particípio, lo declarado en el informe corresponde a la verdad. Lo más que, o aquello que, esto es lo que te interesa. E lo também pode estar associado a uma preposição de, em referência a um conteúdo não citado numa frase, mas que todo mundo conhece, alguma coisa que a gente está retomando, que é do assunto que nós estamos falando, por exemplo. E lo de Antônio. Então, aqui, considerando que essas pessoas que estão conversando sabem o que se refere, né? Pode ser uma viagem, um problema, mas alguma coisa que a gente já estava falando do Antônio. Para falar um pouquinho de verbos, também para relembrar vocês. Aqui a gente tem os verbos estar, ser e tener, os mais importantes, talvez, no presente de indicativo. Lembrando que tem 3 modos verbais na língua espanhola, né, como na língua portuguesa. O indicativo, que é o exemplo que a gente tem aqui, é o que indica uma ação real concreta. O subjuntivo expressa a possibilidade, hipótese. E o imperativo, um conselho ou uma ordem. Então, aqui onde a gente tem o exemplo do indicativo, né, yo estoy, então é concreto e real, né, yo estoy enferma. Eu estou doente agora, nesse momento, por isso concreto e real. Vou passar para a próxima. Aqui também um testezinho, né? Que a persona 1 disse, soy Rosa, e a persona 2 responde, perdóname, es que soy daltónico. Só que na realidade o soy Rosa representa que o nome dela é Rosa, não que ela é rosa, né? Aqui a gente tem a conjugação. A conjugação dos verbos regulares, então os terminados em AR, com um exemplo aqui da perguntar, né? Eu pergunto, tu perguntas, ella pregunta, nosotros preguntamos, vosotros preguntáis, ellos perguntam. Então, para verbos regulares terminados em AR, a terminação vai ser sempre essa, na conjugação dos pronomes. E os E terminados em ER e IR, então vão ser eu, com o exemplo do verbo comer, né? Eu como, tu comes, ele come, nosotros comemos, vosotros comeis e ellos comem. Lembrando, então, que os verbos como casado ou a indicação do material com que é feito algo, né? Hecho de, a gente vai usar o verbo estar ao invés do verbo ser, como a gente faria no português, né? Então, Lola está casada com ele. A Lola está casada com ele e não é casada com ele, como a gente normalmente está acostumado, né? Este mueble está hecho de madeira. Então, esse verbo está feito de madeira, ele não é feito de madeira. Para expressar estados fisiológicos, fome, sede ou sono, a gente vai usar o verbo tener. Então, tienes hambre, tengo sed, ella tiene sueño, não estou, como a gente usaria no português. E o verbo tener também é usado para expressar vontade ou desejo de algo, junto com a palavra ganas, né? Tenemos ganas de tomar uma cerveja. Então, temos vontade de tomar uma cerveja. É o que acontece, né? Durante a semana, nesse calor ainda. Calor com chuva, pede uma cerveja, né? Então, os advérbios e expressões adverbiais, né? A gente vai ver alguns exemplos aqui de uns tipos de advérbios e depois das expressões adverbiais. De advérbios, né? Então, aqui, ó, os advérbios são uma palavra e as expressões adverbiais 2 ou mais. Então, aqui eu vou falar quais são os tipos e dar os exemplos para vocês. Aqui, ó, os advérbios de lugar, aqui, acá, aí, aí, allá, em cima, debaixo, arriba, em cima, né? Abajo, adentro, dentro, afuera, fuera, adelante, delante, detrás,
cerca, que é perto, lejos, longe, alrededor, a parte. E as expressões adverbiais por todas partes, a la izquierda, a la derecha, a lo lejos, en el centro. E os advérbios de tempo, né? Anteayer, ayer, anteayer antes de ontem, ayer ontem, né? Anoche, hoje à noite, hoy, mañana, ahora, entonces, antes, después, pronto, temprano, tarde, todavía. A temprano é cedo, né? E pronto seria rápido ali. Todavía, aún, siempre, recién, ya, nunca, jamás, luego e enseguida. E as expressões adverbiais, por la mañana, por la tarde, por la noche, passado mañana, depois de amanhã, né? Hoy día, dentro de pouco, em breve, a veces, a menudo. E a menudo seria algo que acontece muito. De modo, né? Bien, mal, peor, mejor, assim, tal, despacio, que é devagar, deprisa, casi, como, e os que terminam em mente, né? Especialmente, agilmente, são todos advérbios de modo. E as expressões adverbiais de modo, de repente, de nuevo, a ciegas, a golpes. Pode passar. Então aqui a gente vê mais 4 tipos, né, de advérbios e de expressões adverbiais, né, de quantidade. Bastante, muy, mucho, que ambos querem dizer muito, e demasiado, que também quer dizer muito, né, cada um deles tem seu uso. Quanto, nada, pouco, tanto, tan, menos, más, algo, casi, todo, solo, apenas, medio, además, aún, também. Gente, se vocês têm dúvidas de vocabulário também, que a gente está tocando um pouquinho mais rápido, né? Como a gente já veio vendo isso juntos, e está só revisando, vocês podem deixar aqui no chat que a gente tira as dúvidas de vocês, tá? Aí as expressões adverbiais de quantidade, al menos, pouco a pouco, al por, não consigo ler, al por maior e al por menor, acho que é isso. Pouco mais, pouco menos, e de afirmação, né? Sí, também, claro, cierto, seguro, seguro é com certeza, né? Por cierto, sin duda, sem dúvidas, por supuesto, desde luego, como no, e de negação, no, tampouco, nunca, jamás, siquiera, de nenhum modo, ni con mucho, e de dúvida, né, que é de dúvida. Quizá, quizás, provavelmente, acaso, por se acaso, por si, a lo mejor, talvez. Então, todos esses, eles exercem a mesma função, né, dentro do seu tipo, só que aí quando tem uma palavra é advérbio, quando tem duas ou mais é a expressão adverbial. Pode passar para a próxima, por favor. Então, aqui a gente vai ver os advérbios interrogativos, né? Adonde, um lugar com verbos de desplazamento, né, que seria deslocamento, né, trocar de lugar. Donde, que seria lugar com os demais verbos, né? Quando, que está relacionado ao tempo. Como, que está relacionado ao modo. E por quê, com a causa. Então aqui a gente tem alguns exemplos, seguindo a ordem ali. Adonde va Mafalda? Donde será la fiesta? Quando vamos a la playa? Como se hace esta comida? E por que tienes prisa? Acho que todos aqui deu para entender mais ou menos. Podem, como eu falei, dizer se você tem alguma dúvida. E aqui dos advérbios interrogativos, né? O filho pergunta, el hijo pregunta, mamá, ¿qué haces en frente de la computadora con los ojos cerrados, fechados? La mamá contesta, responde, nada, hijo, es que Windows me dijo que cerrara las pestañas. Então, aqui o Windows falou para ela fechar as pestanas, né? Mas ela não tinha entendido, né? E os pronomes interrogativos... pode falar, Julia.
Tá, os pronomes interrogativos, então eles vão introduzir essa ideia, né, também de introduzir a pergunta sobre algo, né? Aí a gente vai ter o qual e o quales, que é o plural de qual, o quién e o quiénes, que é o plural de quién, o quanto y o qué, então. ¿Cuál es tu opinión? ¿Quién habla? ¿Quiénes son ustedes? ¿Cuánto vale este cuadro? ¿Y qué haces en tus mañanas libres? Então aqui a gente vai ver as contrações, né, e as combinações, né, de preposição mais artigo, que a gente também tem no português em alguns casos, mas vocês vão ver que não é igual no espanhol, né, óbvio. Então aqui a gente tem o a mais o ele, que vai ficar al, né, que rola uma contração aí, né. E fica aí, ó, ellos van al cine, ellas van a la biblioteca. Então aqui a gente vê que rola quando é uma palavra masculina depois do singular. E daí aqui, ó, ella se dedica a las artes. O de más el, né, que é o dele. ¿Cuál es el precio del libro? ¿Cuál es el precio de la mesa? Aqui é a mesma coisa também quando é no masculino e no singular. Hablamos de las conquistas de las mujeres. E aqui a gente vai ter mais o en, mais os artigos, né? Que não vai sofrer uma contração. Mesma coisa com o por mais os artigos, né? Ella está en el hotel, él está en la escuela. Estos pájaros se protegen en los árboles. Y ella va caminando por el bosque, vamos caminando por la playa. Ella hace de todo por los hijos. Aqui a gente vai ter mais uma listinha de conjunções, né? As conjunções, elas servem para unir duas orações ou dois termos de uma oração. Quando a gente quer adicionar, então, o valor semântico de adicione, a gente vai de adição, a gente vai usar o Y, né? O Y ou o E. Então, aqui no exemplo, temos pollo e pescado. A gente vai usar o E. Normalmente a gente usa o I, né, para todos os casos, mas quando a palavra seguinte começar com um I ou um HI seguido de consoante, a gente vai acabar usando o E para evitar uma cacofonia, né? Então, tipo, Grêmio e Inter. Não poderia botar Grêmio e Inter por causa dessa questão. De adição negativa é o ni, não quero pollo ni pescado, não quero frango nem peixe. De diminuição, a gente vai usar o ou o. Isso vai depender também, é a mesma questão do i e do e, que a gente vai usar a conjunção u quando a próxima palavra começar por o ou ho, e deve-se usar a conjunção o sempre que a próxima palavra não começar com o o ou ho, né? Então, queres tomar água ou refresco? Então, você quer tomar água ou refresco é refrigerante, né? Eu acho. De concessão, aunque, apesar de que, aunque come mucho, ella es esbelta, então, mesmo que. De adversidade, pero, sin embargo, y no obstante, sino, então, no son honestos, sino mentirosos. Ella come mucho, pero es esbelta. Então, de adversidade. De causa, porque, puesto que, ya que. Então, puesto que está muito frio, não vamos a salir. Então, por causa que está muito frio, não vamos a salir. De finalidade. Para que, a fim de que, então, aqui está o livro, para que lo leas. De consequência, a gente vai ter por eso, por ello, así que, por lo tanto, por tanto, luego, pues, y entonces. Então, no quieres salir conmigo, entonces me voy. De consequência, va a empezar la clases, subamos, pues. De tempo, quando, apenas, enquanto, tão pronto, mientras e desde que. Então, te llamaré quando llegue a la oficina, te visitaré apenas llegue a la ciudad,
desde que se foi, não volviu a chamar-me. Então, para dar essa noção, esse valor semântico de tempo, a gente usa essas, e as de condição, se, com tal de que, sempre e quando, em caso de que, são para impor condição, né? Então, se colaboras, te ajudarei sempre que colabores, com tal de que colabores, e por aí vai. De comparação, a gente vai ter o tanto como, mas que e o menos que, né? Então, Maria é tão guapa como sua irmã. A Maria é tão bonita como sua irmã. Lola é mais inteligente que seus irmãos e o Pedro é menos estudioso que sua prima. Para fazer essas comparações, a gente usa essa. Para finalizar, a gente vai resolver uma questão do Enem. Ângelo, tu quer ler? Pode ser, pode ser. Tá. Então, vamos lá, gente. É só uma questão. A gente pede que vocês prestem atenção para tentar resolver aí com a gente. É do Enem de 2018, né? A gente vai ver primeiro o título da questão, que é Revolução na Arquitectura China. Levantar rascacielos em 19 dias. Daí a gente vai lá na pergunta agora, para ler a pergunta antes de ler o texto. E daí a gente vê ali, ó, no texto, alguns dos benefícios de se utilizar estruturas pré-moldadas na construção de altos edifícios estão expressos por meio da palavra límpia. Essa expressão indica que, além de produzir menos resíduos, o uso desse tipo de estrutura faz o quê? Daí ele dá ali umas opções e a gente vai ter que ler o texto para entender o que é o certo, né? Se é mão de obra, se é controle, se é corrupção, se é modelo arquitetônico, se é otimizar gastos. Então vamos lá. Levantar rascacielos em 19 dias. Um rascacielos, né, um arranha-céu, de 57 pisos, no llama la atención en la China del siglo XXI, salvo que se haya construido en 19 días, claro. Y eso es precisamente lo que ha conseguido BSB, essa empresa, uma empresa dedicada a la fabricación de purificadores de aire y de equipos de aire acondicionado para grandes infraestructuras, que ahora se ha empeñado en liderar una revolución con su propio modelo de arquitectura modular prefabricada. Como sublinha, né, aponta, su presidente es una fórmula econômica, ecológica, segura e limpia. Aqui a gente tem que prestar atenção do limpia, porque é ao que se está se referindo, né? Por que é uma fórmula econômica, segura e limpa, né? E nesse último término, tá? Então, sobre esse último termo, sobre o limpia, además, lo utiliza tanto para referir-se ao polvo, ao pó, que se produz na construção, como a los gruesos sobres. Sobres são envelopes. Então, se refere ao pó, que é limpo, que não produz tanto pó, e aos grossos envelopes que costumam circular, suelen circular por debaixo de las mesas. Y quiero que nuestros edificios alumbren una nueva era en la arquitectura y que se conviertan en símbolo de la lucha contra la contaminación y el cambio climático, que es la mayor amenaza a la que se enfrenta la humanidad. Aqui a gente já passou pelo Limpia, a gente já viu o que é, já daria para responder, mas é importante a gente ler todo o texto, né? É como montar Lego. Además, hay subcontracción, lo cual... Não consigo ler, porque eu tô pelo celular, peraí. Lo cual ayuda a mantener un costo bajo y un control de calidad estricto, y nos permite eliminar también la corrupción inherente al sector, explica a vice-presidenta da empresa e responsável do mercado internacional. Então, aqui a gente já leu a pergunta, a gente já sabe que ele quer saber o que está se referindo o termo limpia, e daí a gente tem que pensar o que essa expressão está indicando, né? Reduz o contingente de mão de obra. Vocês podem chutar aí, dizer o que vocês responderiam, se não entenderam, está muito difícil. Eles falam sobre um custo baixo, só que não está se referindo lá ao limpia, né? Eles falam da corrupção logo após falar falando sobre esse termo, reduz o pó e também se referindo à corrupção no sentido dos envelopes que passam sobre as mesas. O controle de qualidade eles trazem aqui no final e também não está se referindo ao limpa. Apresenta um modelo arquitetônico conciso
não é o que é o tema do texto, só que não é o que o Olímpia está se referindo. E a Maria acha que é a letra E. E otimiza os custos da construção do edifício, que é algo que também traz no texto. Mas volta ali, Júlia, na anterior, onde fala do Olímpia. O certo é a alternativa B, que inibe a corrupção na construção civil. Porque ali onde diz Olímpia, nesse último termo, utiliza tanto para se referir ao pó que produz na construção e aos grossos envelopes que passam querendo se referir ao dinheiro que rola no meio da construção civil, que então seria o correto, que o Olímpia está se referindo além da limpeza, está se referindo limpa no sentido de sem corrupção. E era isso, gente. Não sei se ficou alguma dúvida. Nós ainda temos um minutinho, se vocês tiverem qualquer dúvida, se não ficou claro. Mas se não, era isso. Boa noite. Boa prova. A gente deseja um bom Enem para vocês. Se mantenham firme, por mais que o governo esteja aí tentando sucatear ao máximo, né? Tentem não se preocupar tanto com as notícias, né? A gente confia no órgão que está realizando o Enem. E é isso, gente. Boa prova. Tentem manter a tranquilidade. Tentem não ficar mergulhado só nos estudos nessas semanas, fazer outras coisas e também dar uma revisada conforme possível. Deem o melhor de vocês. Júlia, para a gravação.